Deus endureceu o coração de Faraó? Será? Eu sou Paulo Rosa e este é o quadro Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Muito bem, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste quadro Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. E no vídeo de hoje, sim, eu vou responder para você essa que é a questão mais difícil que eu enfrentei em todos os vídeos gravados aqui no canal Paulo Ensina. São cerca de 2 anos que estamos produzindo conteúdos neste canal. Chegamos agora à marca de 55 vídeos e eu vou te responder assim seguramente. É a questão mais difícil que eu estou abordando aqui no canal. Isso é sugestão de inscritos e eu não quero ser omisso, não quero ficar em cima do muro. Portanto, eu vou responder para você que não, Deus não endureceu o coração de Faraó, mas eu preciso explicar para você. Antes, para a gente tratar dessa questão difícil da Bíblia, a gente precisa assumir o ponto de vista da polaridade, né? O que é uma verdade que é polar ou bipolar? É como você entender os polos de um ímã, né? Tem o polo positivo, o polo negativo. E existem também verdades que não necessariamente é positivo e negativo, mas dupla, né? Como, por exemplo, a Terra. A Terra é uma verdade que tem 2 polos. E na Bíblia existem algumas questões que elas são polares ou bipolares. Neste caso aqui é a questão do determinismo, né? A predestinação, que é divina, e o livre-arbítrio, que é a resposta humana. Isso é uma verdade bíblica que é bipolar, ou seja, ela tem apoio da Bíblia em ambos os polos. Então cabe a nós ser sensato, né, para encarar essas questões difíceis. Tem exemplos, deixa eu dar 2 exemplos ou 3 para você aqui. O exemplo da salvação. Na salvação existe o polo determinista, que é a intervenção divina. Deus é que opera a salvação. Mas também existe o polo humano, do livre-arbítrio. Ou seja, o homem precisa dar uma resposta a esta salvação que Deus opera. E esse livre-arbítrio é para responsabilizar o homem moralmente, porque senão a obra não ficaria completa. Temos também um caso mais difícil, né? A própria Bíblia fala do Deus humano Jesus. E a mesma Bíblia fala do homem divino Jesus. Então a doutrina da humanidade de Cristo é uma doutrina bipolar, porque Jesus é Deus e ele é homem. As duas coisas a gente precisa entender dessa forma. Tem um outro exemplo, no caso de Judas, lá em Mateus 24 e 26, fala que Judas foi destinado para a traição. Mas no versículo 14, um pouquinho antes, é claro, a Bíblia quando diz que ele voluntariamente procurou os príncipes e os principais lá do povo, dos sacerdotes, para entregar Jesus. Bem, vamos entrar aqui no caso de Faraó. Para a libertação do povo do Egito, a própria Bíblia diz em Êxodo capítulo 4, versículo 21, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para não deixar ir o povo. Então, a Bíblia diz textualmente que Deus endureceria o coração de Faraó. Mas vejam só, a mesma Bíblia também diz textualmente que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração. Portanto, vamos ler todos esses versículos. O primeiro motivo que eu digo que Deus não endureceu é a própria Bíblia. Olha só, Êxodo capítulo 7, versículo 13. Olha só. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Versículo 22, do mesmo capítulo 7.
Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ainda, continua aí na Bíblia, capítulo 8 de Êxodo, versículo 15. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ainda o versículo 19, capítulo 8. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Vamos para o capítulo, ainda o versículo 32, no capítulo 8. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9, versículo 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. E para finalizar, versículo 34 do capítulo 9. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Versículo 35. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Veja só, um versículo, Deus diz que endureceria o coração de Faraó. E nós lemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos dizendo que ele mesmo endureceu o seu coração. Então, o primeiro argumento que eu deixo para você é a própria Bíblia. O segundo é que não foi de modo direto, determinista, que Deus teria endurecido o coração de Faraó. Veja por quê. Porque foram 10 pragas que Deus enviou ao Egito para que Faraó deixasse o povo ir prestar culto. Ou seja, ele teve oportunidades de arrependimento. Se é verdade que Deus endureceu o coração dele, o que explica essas oportunidades de arrependimento que Faraó teve? Foram 10 pragas e somente na última é que ele resolveu deixar o povo ir. E por fim, Deus é justo para julgar. Não vamos ler aqui, mas se você consulta em casa aí, Romanos 3, de 5 a 8, você vai ver que Deus é chamado de justo juiz. Deus não haveria de impor um julgamento a Faraó por sua rebeldia, por sua desobediência, se o próprio Deus tivesse assegurado essa desobediência e essa rebeldia. Então, isso não seria justo da parte de Deus e é nisso que a gente deve descansar. A Bíblia é repleta assim, de questões difíceis, questões que realmente nos deixa, por vezes, até sem resposta. Mas nós guardamos, sobretudo, a fé para crer no caráter de Deus e que ele jamais colocaria algo assim contraditório, que não tivesse resposta aqui para nós a quem foi destinado a palavra de Deus. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Então peço o seu like, o seu compartilhamento, tem uma setinha embaixo aí que está escrito compartilhar. Clica nela e manda para alguém que já perguntou esse assunto para você e tudo. Também sugiro que você se inscreva no canal, ative lá o sininho de notificações para receber todas as semanas vídeos novos. E é isso aí, continue comigo, canal Paulo Ensina.